Bom, eu vou falar desse tema, que é a biofísica da ablação por catéter. A gente tem na atualidade várias modalidades de energia para usar dentro do laboratório. Desde a crio, o laser, mas o que a gente tem na prática, e assim, disponível o tempo todo, é a radiofrequência. E é o tipo de energia que eu vou discutir nessa aula. Na verdade, assim, eu diria que quando eu fiz a formação de eletrofisiologia, esse foi um tema que eu não estudei. E depois, você entra na vida profissional e começa a ver os pacientes que você fez a ablação, vários deles que você acha que a ablação foi muito boa, você vê no consultório o paciente está lá com arritmia, o negócio não funcionou. Ou às vezes funcionou naquele momento e depois recorrem. E uma das causas que depois assim, comecei a estudar mais para entender que é um negócio muito importante, mas que aparentemente, pelo menos eu, quando estava no começo, eu não valorizei, é entender como é que a gente forma a lesão. E é um aspecto assim importante no resultado. Saber qual tipo de catéter que você tem que usar, quando você usar, como apoiar esse catéter para ter uma lesão efetiva e isso melhorar o resultado. Então, assim, é uma aula mais curta, mas é um assunto, particularmente para mim, assim, bastante complexo. Então, eu diria que os objetivos dessa aula é entender a diferença entre aquecimento resistível e conductível, entender o papel da monitorização da temperatura na ponta do catéter, da energia e da impedância quando você monitora a ablação, e o racional para você utilizar um catéter de ponta sólida, seja de 4 ou de 8 milímetros, quando que vale a pena um catéter irrigado, ou eventualmente as vantagens de utilizar o sensor de contato. Então, o princípio básico que a gente tem de eletrofisiologia, a gente tem para utilizar a radiofrequência um gerador de radiofrequência. Esse gerador ele está ligado a um catéter nele por meio de conectores. E como é que a gente forma a lesão? Esse gerador de radiofrequência ele gera um tipo de energia que é uma corrente alternada. Essa corrente alternada ela atravessa o tecido que está em contato com a ponta do catéter. Isso faz com que esse tecido aqueça e essa energia que está sendo produzida e atravessando o catéter chegando no tecido, ela encontra um volume resistido, que é formado pelo sangue e pelo tecido. Uma vez que essa energia ela atravessa essas estruturas, ela se dissipa por aquela placa que a gente coloca na superfície do tórax do paciente. Isso aí tem algumas implicações práticas, que hoje, na atualidade, por exemplo, quando você entende esse mecanismo básico, você percebe o quanto é importante, assim, é um conceito simples, mas que tem uma aplicação prática importante. Por exemplo, hoje, para fazer lesões mais profundas, principalmente lesão de ablação de taquicardia ventricular, a gente consegue isso utilizando solução salina 0,45. Qual que é a vantagem de você fazer isso? Quando você está aplicando a radiofrequência e a energia está passando do catéter para o tecido, ela se dissipa tanto para o sangue quanto para o tecido. Se você irriga o seu catéter com uma solução pouco concentrada, você tem menos íons ao redor do catéter. Então, você tem uma dissipação menor de energia para o sangue e consegue concentrar isso no tecido, fazendo uma maior lesão. Um outro aspecto que a gente pode fazer maior lesão é, ao invés, por exemplo, dessa energia se dissipar numa placa dispersora, você pode ter um catéter muito próximo ao outro, é o que a gente utiliza, por exemplo, hoje para fazer aplicações bipolares. E com isso você consegue concentrar mais essa energia numa região que você quer destruir, principalmente nas áreas mais grossas, que a gente usa isso hoje, que é no septo e na região do summit, e passa a entender como que você consegue fazer lesões mais efetivas entendendo esse mecanismo. Os conceitos gerais, a gente vai falar de todos os catéteres que a gente tem disponível. E o que acontece? O que é feito na sala? Uma vez que você está aplicando energia, você tem a passagem dos elétrons da ponta do catéter para o tecido, aquela interface entre o catéter e o tecido, uma vez que está passando energia, ela esquenta. Esse aquecimento é chamado de aquecimento resistível. O tecido ao redor
da região que está em contato direto com o catéter, ele esquenta também. Mas ele esquenta menos e ele é chamado de aquecimento conductível. Esse aquecimento conductível, ele depende principalmente do tempo em que você está aplicando a radiofrequência. Isso tem um valor prático importante quando a gente pensa que a gente faz high power, short duration. O que a gente faz na prática? A gente lança mão de uma forma de energia que, aplicando pouco tempo, a gente vai fazer uma lesão somente daquilo que está em contato direto com a ponta do catéter, e fazendo uma duração menor, a gente vai fazer uma lesão menor de estruturas adjacentes. Por exemplo, é o que a gente quer principalmente para proteger o esôfago. E o conceito de resistência cardíaca, né? A resistência cardíaca é dada pelo miocárdio e pelo sangue, né? Durante a passagem de corrente pelo coração, o tecido ele oferece uma resistência à passagem desses íons. Quando a corrente iônica passa por essa resistência, ela gera calor. O calor resistível é aquele que está direto em contato com o tecido, como eu falei anteriormente. E essa é uma área muito pequena, é uma área que depende do tamanho do catéter que você utiliza. Essa é uma lesão de radiofrequência numa peça de animal, um porco, coração de porco. No ventrículo, a gente observa que aquela área que está em direto contato com o catéter, uma vez que a temperatura do tecido ela chega a um valor necessário para causar necrose de coagulação, a gente tem essa lesão definitiva, onde se forma a fibrose. Ao redor, a gente já observa uma área de penumbra, onde você tem lesão tecidual, mas essa lesão não é definitiva. Essa área de penumbra, ela se deve principalmente ao calor conductível, ao passo que a área de necrose definitiva, ela se deve principalmente ao calor resistível, que é gerado pela passagem de corrente elétrica durante a aplicação de radiofrequência. E qual é a temperatura necessária para você fazer uma lesão efetiva? Esse aqui é um trabalho experimental e ele mostra o seguinte: até 50 graus, você pode fazer uma lesão que ela reverte. A partir dessa temperatura, ocorre uma lesão celular definitiva. As proteínas do miócito, elas denaturam e você tem necrose de coagulação. Independente do que acontece, você tem fibrose miocárdica no segmento e esse tecido ele não reverte mais. Então, para fazer uma ablação efetiva, você tem que utilizar uma energia necessária para, independente da profundidade que você quer atingir uma área muito profunda, por exemplo, no septo, numa taquicardia septal, você tem que fazer que aquelas células mais profundas, mais no meio do septo, a temperatura lá ela tem que chegar a 50. Lembrar que a temperatura que é medida na ponta do catéter não é a temperatura do tecido. Existe uma correlação, mas a temperatura do tecido, habitualmente, ela é maior do que a medida na ponta do catéter. E para os catéteres de ponta sólida, existe um gradiente de temperatura a partir do ponto de aplicação. Ou seja, quanto é maior a temperatura registrada pela ponta do catéter, a gente infere que a gente está fazendo lesões em estruturas adjacentes maiores. Esse outro gráfico, ele mostra mais distantes da ponta do catéter. Esse outro gráfico, ele mostra mais ou menos a mesma coisa, mas que quanto maior a temperatura medida no local da ablação, mais profunda é a lesão. E quanto de calor é necessário? Temperaturas maiores que 50 graus, elas são necessárias para a lesão miocárdica irreversível. E a lesão ela vai ser proporcional à temperatura no ponto da interface entre o catéter, eletrodo, e o tecido miocárdico. Quanto que passa a ser perigoso? Quando que os acidentes ocorrem? Quando a temperatura na ponta do catéter medida, ela chega em torno de 100 graus. Porque o que acontece nesse momento? Você passa a ter uma lesão do tecido cardíaco muito intensa. Aquelas células do miocárdio, elas fervem e você eventualmente pode ter ruptura do tecido cardíaco, é o POP. Eventualmente isso pode ser tão intenso que você tem tamponamento cardíaco, você tem a perfuração por conta de um superaquecimento.
Por exemplo, falando da solução meio a meio, uma vez que você está irrigando com soro 0,45, você dissipa menos calor para o tecido e concentra para o sangue e concentra mais no tecido. Consequentemente, o risco de POP aumenta. Portanto, é uma forma, eventualmente, de você fazer isso com um pouco mais de segurança é usar dispositivos que você monitore a sua lesão em tempo real. Nesse sentido, para usar esse tipo de solução, talvez o eco intracardíaco ele pode dar mais segurança. Você poderia, para fazer uma lesão mais profunda ainda, isso já foi feito, usar água destilada, porque aí você não evitaria aquela energia dissipar para o sangue e concentrar muito no tecido. Mas isso não é feito porque a quantidade de POP que você tem, ela passa a ser enorme. Então, a solução 0,45 ela é utilizada para você fazer uma lesão mais profunda com relativa segurança. Aqui é o esqueminha mostrando que a partir de 100 graus você pode ter lesões importantes. Como você monitora a lesão que você está fazendo quando aplica com radiofrequência? A temperatura, ela é um método que a gente tem, no uso de ponta sólida, e a temperatura no eletrodo de ablação ela é menor do que no tecido, mas, de fato, é o melhor método que a gente tem para monitorizar a formação da lesão. Uma outra variável que a gente tem para os catéteres de ponta sólida, mas que não é tão efetiva, é avaliar a queda da impedância. Ela pode, de forma razoável, substituir a monitorização da temperatura. Esse aqui é um diagrama que ele mostra o seguinte, é um catéter de 4 milímetros, você inicia a aplicação de radiofrequência, com um power aqui de 10, para uma temperatura constante. O que a gente observa? Para diferentes profundidades, você atinge diferentes temperaturas. Na interface da ponta do catéter com o tecido, você tem uma temperatura de 76, ou seja, você tem destruição tecidual. Até 3 milímetros de profundidade, a temperatura ela chega em 58 graus. Ou seja, isso é suficiente para causar lesões nessa profundidade. Lesões mais profundas, se a gente imaginar que a gente tem um septo interventricular de 11 milímetros, você vê que o catéter de 4 milímetros ele é inefetivo para elevar a temperatura no meio do septo até 50 graus, portanto, ele tem uma série de limitações. Um outro aspecto com relação à queda da impedância durante a aplicação de radiofrequência é que ela deve ser até 10 miliohms. A partir daí, se ela cai rapidamente, o que a gente observa? A gente observa que aumenta a chance de complicação, de você ter formação de trombo, de POP ou dos dois associados. Por que isso ocorre? Porque quando ela cai rapidamente, pode significar eventualmente que você está ou o seu catéter com pouco contato, ou eventualmente muito contato, eles podem gerar esse tipo de situação. Uma outra variável biofísica que ocorre durante a aplicação é a latência térmica. Aqui a gente vê o seguinte, uma vez que iniciou a aplicação de radiofrequência, ela é interrompida no tempo 5 segundos. A gente imagina que entre 5 e 10, no meio da coisa, em torno de 7 segundos, você vê que a temperatura do tecido ela continua a elevar por um tempinho curto, mas ela ainda permanece elevada por um tempo razoável, em torno de 20 segundos. Então, eventualmente, fazer testes de radiofrequência, às vezes próximo do sistema de condução, você pode ter acidente, tem que lembrar desse evento. Às vezes você parou imediatamente ali, está fazendo a sua TRN, mas eu parei ali, o paciente saiu bloqueado, eu parei antes de associar. Existe um tempinho ainda que a temperatura continua subindo, então tem que lembrar desse fenômeno. Um outro aspecto com relação à aplicação de radiofrequência é lembrar que em todo ponto que você queimar dentro do coração, mas que tenha um fluxo de sangue intenso, a lesão ela tende a ser menor, porque o fluxo de sangue elevado ele protege, de certa forma, o tecido cardíaco. Isso aqui é uma imagem de um átrio. Aqui a gente tem a artéria marginal, a superfície epicárdica e aqui a superfície endocárdica. Você aplicando radiofrequência do endocárdio, você às vezes não consegue bloquear estruturas como o istmo mitral e você tem que ir pelo seio coronário. Por que isso acontece? Porque o fluxo coronariano da artéria marginal ele pode esfriar aquele tecido e eventualmente proteger o volume, o tecido miocárdico da lesão de radiofrequência.
Então, lembrar dessa condição, que eventualmente pode ser uma limitação para uma lesão efetiva, em áreas que você tenha fluxo de sangue elevado. Uma outra informação importante que, por exemplo, às vezes justifica você utilizar um catéter de 8 milímetros numa condição que você não está gerando uma lesão efetiva, é lembrar que quanto maior o diâmetro do catéter que você utiliza, você vai fazer lesões mais largas e mais profundas. Em cima disso, eu vou fazer essa pergunta aqui. Uma lesão de radiofrequência, ela é criada no modo de potência controlada, tá? Potência controlada, fornecendo 30 watts por 30 segundos a um catéter com ponta de 4 e de 8 milímetros. A temperatura máxima ela é definida em 60 graus, mas você não atinge a temperatura máxima em ambos os catéteres. O fluxo sanguíneo é o mesmo. A pergunta é, o tamanho da lesão, ela é maior usando o catéter de ponta sólida 4 milímetros, o catéter de ponta sólida 8 milímetros, não existe diferença ou depende da impedância da linha de base do doente? Qual que é a opinião de vocês aí? Alguém quer falar, os residentes? Posso dar um chute aqui. Claro. É uma pergunta capciosa essa daí. Se você limitar a potência, talvez o de 4 milímetros gere uma lesão maior do que o de 8. Correto. Exatamente concordo. isso. Oi? Não concorda ou concorda? Concordo. Concorda? Ok. Então vamos entender por que isso acontece. Aqui é interessante que, assim, intuitivamente, a gente tem uma tendência de dizer que o catéter de 8 ele fornece uma lesão maior. Só que o que é a pegadinha da questão é que o modo é potência controlada. Os dois são para 30 watts. A vantagem do catéter de 8 milímetros é você conseguir entregar uma energia maior. Aqui, por exemplo, o que acontece? Qual a vantagem de você utilizar um eletrodo maior? Aqui o catéter de 4 milímetros, para uma potência fixa, ambos com 30 watts, se você trabalha com ele na perpendicular, um catéter com a aplicação de 30 watts, por exemplo, aqui é o de 4 milímetros e aqui o de 8 milímetros. O de 4, ele faz uma lesão maior, porque, inclusive, você concentra mais energia no ponto de aplicação. O de 8 milímetros, ele tem um esfriamento passivo pelo sangue circulante e você não faz uma lesão menor. Então, a forma correta de você utilizar um catéter de 8 milímetros, para você ter vantagem disso aqui, é utilizar ele paralelo ao tecido, porque o fluxo sanguíneo ele vai, de fato, esfriar, impedir que a temperatura suba muito, consequentemente, você consegue entregar maior energia para o tecido. De tal forma que a principal vantagem de usar um catéter grande, com ponta de 8, é o aumento do resfriamento do eletrodo pelo sangue circulante. E você vai ter essa vantagem trabalhando ele em paralelo com o tecido, não em perpendicular. Em perpendicular com uma mesma energia, você tem maior vantagem de eletrodos menores por concentrar mais energia no mesmo ponto. E os catéteres irrigados? Por que esses catéteres eles foram produzidos, na verdade, né? Eles mantêm a potência da aplicação em áreas de baixo fluxo sanguíneo. Esse conceito aqui é importante. Por exemplo, você vai aplicar na aorta e fala, bom, preciso de um catéter irrigado na cúspide. Não necessariamente, porque na cúspide você tem um alto fluxo de sangue e esse alto fluxo de sangue esfria a ponta do catéter e você consegue entregar mais energia. As vantagens por esse catéter, basicamente, é que você consegue fazer lesões com menor risco de formação de trombo e lesões mais profundas. Para uma potência constante, por exemplo, o tamanho e a profundidade da lesão é a mesma do catéter não irrigado. Ou seja, esses catéteres eles têm vantagem para você conseguir entregar energias maiores para o tecido. Porque você, irrigando o catéter, você evita a formação de trombo ou, eventualmente, formação de steam pop. A temperatura do eletrodo ela não reflete de forma eficaz a temperatura do tecido ou a profundidade da lesão utilizando o catéter irrigado. Isso aqui já é bastante antigo. Hoje a gente só tem esse tipo de catéter, que é o catéter com a ponta aberta, né? E foi comparado, na época a gente tinha esses catéteres que faziam fluxo de soro fisiológico por dentro do catéter, sem irrigação externa,
e esses aqui que foram os que ficaram, né, os 3,5 milímetros. Um outro aspecto é o efeito do resfriamento convectivo na temperatura do tecido. O que a gente tem aqui? O A, que é o rosa, é um catéter de 4 milímetros, não irrigado, aplicando com 20 watts. O C é um catéter irrigado com a mesma energia. O que a gente observa? A temperatura local ela é basicamente a mesma e você não consegue aprofundar a lesão. O que você consegue tirar vantagem desses catéteres irrigados é utilizando energias maiores, conseguindo fazer lesões mais profundas. Essa aqui é a distância da interface eletrodo-tecido e a gente observa que a gente tem lesões mais profundas com o catéter irrigado para uma mesma temperatura. Essa imagem aqui, talvez ela não tenha tanto valor prático, mas é só comparando aqueles catéteres irrigados em alça fechada com os abertos, com a irrigação aberta, que é o que a gente usa, eles não mostraram diferença no tamanho da lesão. Isso aqui é interessante observar pelo seguinte, esses trabalhos todos são do Dr. Nakagawa, e mostra basicamente qual a vantagem de você utilizar um catéter irrigado, a diferença para o catéter de ponta sólida. Quando você começa a aplicar a radiofrequência para uma temperatura constante, o que a gente observa quando você está irrigando continuamente? Você vai entregar mais energia para o tecido e, consequentemente, para profundidades maiores, como, por exemplo, 7 milímetros, se a gente lembrar do catéter de ponta sólida, 4 milímetros, para 7 milímetros de profundidade, a temperatura é em torno de 40 graus. E a gente já viu que isso não causa lesão celular definitiva. Já com catéter irrigado, mesmo em estruturas mais profundas, você atinge temperaturas de até 67 graus e consegue fazer uma lesão efetiva mesmo em regiões mais profundas no tecido. Com relação à queda da impedância e o POP, esse é o trabalho que justifica a gente confiar nesse valor. É uma coisa até eu particularmente, às vezes estou aplicando, eu esqueço de olhar. Eu não presto tanta atenção na impedância, mas eu acho que a gente tem que olhar isso aqui sempre, né? Tem serviço que a gente vê uma pessoa só para olhar a impedância. Os POPs, eles não ocorrem quando a impedância cai menos que 10 milhões. Mas também é importante que ela caia próximo a esse valor, porque é um valor que está significando que você está fazendo uma lesão efetiva. A queda da impedância significa que está caindo a resistência, porque você está fazendo a lesão no tecido. 80% dos POPs ocorrem com uma queda de impedância maior que 18 milhões e quase 60% das lesões de ablação sem POP, elas tiveram uma queda menor que 18 milhões. Então, para lembrar, até 10 segurança, a partir de 18 a gente começa a ter risco. Com relação à potência e duração, potência liberada no tecido, ela determina a temperatura atingida e a velocidade da formação da lesão. A potência liberada é diferente da potência atingida no tecido, por razões óbvias, você vai ter dissipação de energia. E um aspecto importante é a duração. Quanto maior o tempo de exposição, maior é a lesão. A gente lembra que tem o calor conductível, que está em interface com o catéter, e o resistível, que é aquele ao redor. Esse aí vai depender do tempo da lesão que você está fazendo, mas existe um limite fisiológico para isso. Por exemplo, a gente vai fazer um Wolff, às vezes o Wolff está difícil, dá certo a ablação, a gente fala, aplica 2, 3, 4 minutos. Do ponto de vista físico, para o mesmo ponto que você está com o catéter, existe um tempo que é de 90 segundos. A partir desses 90 segundos, você não consegue expandir a lesão. O que justifica, às vezes, você ficar um tempo maior? Se o catéter não está tão estável, aí você fica um tempinho maior para garantir que aquela região seja de fato queimada. Com relação ao efeito, tamanho do eletrodo na formação da lesão, usando o catéter irrigado, é mais ou menos o mesmo raciocínio. Quer dizer, por que a gente tem catéter irrigado de 3,5 milímetros e não tem catéter irrigado de 8 milímetros? A gente olha essa imagem aqui. Quando você está na orientação perpendicular, o catéter de eletrodo de 2 milímetros, ele vai concentrar mais energia. Você irrigando vai fazer uma lesão mais profunda.
O de 5 milímetros, a mesma razão, vai fazer resfriamento passivo para o sangue, você não vai conseguir uma lesão mais profunda. Trabalhando com esses catéteres na posição paralela ao tecido, aí você consegue fazer lesões similares. Com relação, por fim, ao contato e o tamanho da lesão, todos esses trabalhos aqui são do começo dos anos 2010, 2012, que foram os trabalhos que deram origem a esse catéter que a gente usa, que aparentemente foi o que mudou a história da fibrilação atrial, principalmente nessas formas paroxísticas, que você depende da qualidade da lesão, e está definitivamente demonstrado que um contato adequado ele é fundamental para você fazer uma lesão efetiva. Mas lembrar que quando você utiliza contato elevado, com altas energias, o risco e a formação de steam pop é muito elevado. Esse gráfico aqui, ele mostra o efeito da força de contato na redução da amplitude do eletrograma, e que quando a gente tem contato do catéter com tecido maior que 20 gramas, a gente consegue as maiores reduções na amplitude do eletrograma, tanto em bipolar quanto em unipolar. Isso aqui é um trabalho experimental que ele mostra o seguinte: qual a chance de você ter formação de steam pop utilizando alta energia, que frequentemente para fazer, por exemplo, ou high power short duration, ou eventualmente fazer ablação de taquicardia ventricular. Hoje a gente tem utilizado energias maiores. Alguns grupos utilizam 50 watts ou ainda mais. Só que olha só o seguinte: quando você tem um contato a partir de 20 gramas com 50 watts, a chance de você ter steam pop é pelo menos de 50%, é muito elevado. Então, se você trabalha com alta energia, lembrar de trabalhar com catéter leve, nunca passar de 10 gramas, porque começou a passar disso, a chance de você ter pop importante com perfuração aumenta. Esse gráfico é só para, de outra forma, explicar aquilo que eu falei. Você consegue, por exemplo, ter lesões mais profundas, com mais energia e maior contato. Aqui, um outro gráfico mostrando tanto no ventrículo direito quanto no ventrículo esquerdo a mesma coisa. Contato moderado ou contato alto, maior que 20 gramas, a gente tem alta incidência de POP. Isso aqui é interessante para entender o conceito de que você trabalhando com alto contato ou alta energia, desculpa, falei errado, você trabalhando com alta energia, você tem que ter um contato menor, porque você consegue fazer lesões basicamente do mesmo tamanho, tanto no ventrículo direito quanto no ventrículo esquerdo. Por exemplo, aqui você tem um paciente com alto contato e 25 watts. Aqui você tem um paciente com menos do que 10 gramas e 50 watts. A lesão é exatamente a mesma. Então, do ponto de vista de quem faz intervenção, lembrar que se você trabalha com energias maiores, ficar com a mão menos pesada no catéter, porque senão você pode ter POP, e POP, quando é septal, a gente não se preocupa tanto. Mas quando você tem um POP em parede lateral, parede livre, já tive em via de saída, faz o POP, o paciente às vezes tampona. Então, tem que tomar cuidado com esse conceito. Em resumo, a lesão tecidual ela ocorre com temperaturas ao redor de 50 graus. O catéter não irrigado, a lesão é proporcional ao tamanho do eletrodo. Temperatura atingida é potência atingida. Catéteres de maior diâmetro, eles permitem maior lesão, pois tem maior resfriamento pelo fluxo de sangue. O catéter irrigado permite maior entrega de energia e, consequentemente, uma maior lesão tecidual pelo resfriamento que é gerado pela irrigação na interface catéter-tecido. O tamanho da lesão ela não é diferente para uma mesma potência de aplicação se você utilizar um catéter irrigado ou de ponta sólida. Então, tem que lembrar sempre disso. Se você está com o seu catéter de 4 milímetros, chegando na potência que você setou, não é você trocar o catéter que vai garantir uma maior efetividade da sua ablação, e quanto maior a força de contato, maior o tamanho da lesão. Era isso. Acho que é um tema mais denso, mas eu não sei se vocês têm dúvidas, se vocês entenderam. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade, mas eu acho que a gente relendo, a coisa fica mais interessante. Vocês estão aí, não?
Eu tenho uma dúvida aí, Murra. Parabéns pela aula aí. Diga lá. Assim, se o maior determinante da lesão tecidual, na verdade, é a temperatura na ponta do eletrodo, Os catéteres de ponta sólida. sim, porque o irrigado você perde esse parâmetro, né? Mas vamos supor os catéteres de ponta sólida. Se você limitar exclusivamente a temperatura e não a potência, não seria, de repente, a solução? Ou o fato de você entregar a potência alta, independente da temperatura que você está vendo, também aumenta o risco de, claro, trombo, exceto se não fosse por isso, seria uma boa solução. Ou não? Seria, mas aí a principal variável que você tem para se proteger disso, que é a temperatura na ponta do catéter, eu acho que ela vai ficar de lado. Então, acho que perde a segurança, mas teoricamente seria uma solução, sim. Alguém mais? Eu vou fazer outra pergunta aqui. Meu cachorro, Opa. se deixar. Se você tem você está lá aplacionando um Wolf esquerdo, vamos supor. Aí com o cateter de 4 milímetros, você entrega a força, mas a sua temperatura, por algum motivo, não chega em 50 na ponta do cateter, atribuindo que o contato está bom, Mas certo? e a potência? Está indo para quanto? Você tá bota lá a potência padrão aí, sei lá, 30, 40 watts se for. É porque você tem que ver quanto você setou e quanto você está entregando. Tá entendendo? É, entendi. Quanto você vai entregar, uma coisa é quanto você seta, a outra é quanto você vai entregar, que vai depender da estabilidade, do contato. Se você está entregando a potência máxima que você setou e a temperatura não chegou no máximo, faria sentido trocar para um irrigado? Se a temperatura não chegou no máximo, aí faria. Aí faria. Faria porque você pode conseguir uma lesão mais profunda, né? Por exemplo, você está queimando um Wolf lateral esquerdo, aquilo que eu falei, você tem uma artéria marginal ali, que está esfriando o tecido. Você não consegue fazer uma lesão transmural. Aí você troca por um catéter irrigado e faz uma lesão mais profunda. Porque a gente teve um caso exatamente que era isso. Você, com 4 milímetros, você gerava uma potência máxima, pelo menos pelo indicador, a temperatura ficava um pouco aquém. A gente trocou por 8 milímetros, também acontecia uma coisa parecida e o Wolf continuava lá, recorria precoce. Depois que a gente Entendi. trocou com o irrigado, você perdeu o parâmetro de temperatura na ponta, mas o negócio resolveu de vez. Não voltou Exato, mais. exato. Você conseguiu fazer uma lesão mais profunda, né? Esfria a ponta do catéter continuamente, você vai aprofundando a lesão do tecido. Tá bom. E questão de anatomia, Morredini, de vertículo, tá? Não poderia também ser uma causa? Divertir com uma causa para, eventualmente, você não fazer lesão efetiva. Por É, exemplo, você vai no divertículo aplicar, podendo ser, a impedância às vezes sobe muito. a impedância sobe, perfeito. E aí, o que você tem? Ou vai aplicar, por exemplo, dentro do seio coronário, naquelas veias cardíacas magna, muito alto, catéter, a impedância sobe muito. Aí você tem duas saídas. Uma delas, que é o Dr. Maurício que fala para a gente isso, nunca vi descrito, mas funciona. Você pega o catéter e movimenta rapidamente, um catéter de ponta sólida, que permite aumentar o fluxo de sangue naquela região, você esfria a ponta do catéter e consegue entregar energia. Isso é a saída mais barata. Você está no SUS, só tem a ponta sólida, vai e volta com o catéter rapidinho, que o fluxo de sangue aumenta ali e você consegue entregar mais energia. Perfeita adaptação. Se você não tem a condição de ter o veio irrigado, é melhor. Aí você tem a condição ideal para fazer a aplicação. Obrigado. E outra, questões de tecnologia, detalhes para entender melhor. Você mostrou muito essas curvas, né? Inteligentes, né? Quanto ela está caindo mais, está caindo menos, está com risco maior de pop e tal. Uhum. O que houve de incorporação tecnológica que vocês veem hoje? Tipo, Talvez de incorporação. por Desculpa? inteligência artificial. Se existe uma inteligência artificial mais fácil, vou te jogar isso. Não. O que a gente tem hoje na prática, primeiro, essas informações talvez ficar olhando o tempo todo. Mas a segunda, assim, que disponível é o eco intracardíaco. Porque o eco intracardíaco, ele permite, por exemplo, você ver essa condição que a gente vê a temperatura do tecido subindo muito e a resistência caindo muito. O que a gente vê no eco? Você bate o olho e vê. Você vê que o catéter está em contato com o tecido, está queimando, mas o sangue ao redor, ele começa a ferver.
chuveirar. Aí aquilo lá é sinal que você está numa situação de pré-pop, você tem que parar imediatamente a aplicação. Legal. Então, de tecnologia, eu diria assim, pelo menos que eu vejo, o eco intracardíaco, a gente dá essa informação em tempo real. Perfeito. Isso. Obrigado. Burra, última pergunta aí. Opa. Se você está lá modificando o substrato dos potenciais tardios ventriculares e guiando aí pelo eletrograma, você está agora com 8 milímetros nosso lá, com potência máxima aplicada e temperatura da ponta do catéter em 55, 50 e 55, está assim. Mas o eletrograma não some de jeito nenhum. Você tem que, claro, afastar contato, porque às vezes quando você chega muito rápido, né, pode ser que o contato esteja ruim. Mas acreditando que o contato está bom, você deixa lá 1, 2, 3 minutos e ignora o eletrograma ou tenta fazer uma coisa diferente para sumir o eletrograma. A pergunta é, sumir o eletrograma um potencial tardio é um endpoint adequado? Se você desaparece com o eletrograma, a minha opinião é que o tecido morreu. Quem gera o potencial elétrico é a célula viável. Então, eu acho que é um endpoint, sim. Mas tem vários casos que você queima aquele troço e o eletrograma não desaparece. Aí você vai para o epicárdio, queima, e o eletrograma não desaparece. Tem uma publicação recente agora do Tung, que ele mostra que vários desses circuitos eles não são nem endocárdicos nem epicárdicos. Tem uma malha de tecido intramiocárdico e o tecido roda por ali. E esse tecido você não consegue, às vezes, fazer uma lesão. Mesmo queimando os dois lados, se o tecido é muito espesso, você não consegue chegar. E aí você continua, às vezes, com o eletrograma enorme. Esses são os casos mais difíceis, né? As arritmias intramiocárdicas. Aí não tem muito o que fazer, né? Tendo um catéter irrigado pode ajudar, mas também não dá para jurar, né? O que a turma faz hoje é salina meio a meio, que você pode concentrar maior a energia naquele ponto, fazer uma lesão mais profunda. E a outra coisa é a aplicação em bipolar, para esses casos. Tá bom. Certo? Valeu. Espero que tenha ajudado. É mais chatinho isso aqui, né? Discutir traçado é mais... traçado é mais fácil. É meio chato, E para você guardar a informação, né, também, você esquece toda hora isso aí. E é um negócio que na residência não estuda, né? Porque não é muito prático, você pula. Mas depois é aquilo lá, depois você vai vendo os casos, tem um monte de casos que você quer entender por que não está dando certo. E aí você vê que tem que saber o negócio mesmo. Você falou que tem serviço que tem um cara só para olhar a impedância, é isso mesmo? Isso. Tem algumas ablações que eu tive a oportunidade de ver fora e eu fiquei impressionado. Que um cara ficava só olhando a impedância. Não é a gente fica olhando se está dando potência ou não. Um cara ficava só olhando a impedância e mandava parar. Eu falei, caramba, às vezes a gente está em 5 pessoas na sala e ninguém está olhando a impedância. A falha é nossa. Acho que tem que prestar atenção mesmo. É um guia de segurança, né? Vou botar o Andrezinho e a Marina aí para olhar a impedância. Principalmente aqueles que são considerados... Poxa, eu já não sei nada, vou ficar olhando só isso. Valeu, Morra. Beleza, gente. Obrigado aí. Valeu. Obrigado, Morra. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Obrigado, Morra. Um abração. Valeu.